amiga das costurices! Olha nós aqui de novo para embarcar no mundo colorido dos retalhos. Será que a mosquinha dos retalhos já passou por aí? Eu recebi tantas mensagens de quem percebeu que tem um baú de tesouros perdido aí em casa, ó. E sabe o que é mais legal? A realização e a alegria de ver nascer algo totalmente diferenciado, único, com técnica simples que permite você se sentir criativa. Seja bem-vinda à jornada Retalhos Preciosos. Do retalho à renda extra. Eu te ensino a usar as suas sobras de tecidos e transformar, ó, em lindas peças de patchwork. E aí você vai ter mais lucro. Nesse episódio você vai perceber que tem um monte de coisas que te bloqueiam. Tempo, criatividade, peças fáceis de fazer, dinheiro e outras tantas objeções que não permite o seu negócio artesanal prosperar. Eu sempre achei lindas as peças, mas falei, nossa, deve ser difícil, né? Essas peças tudo com quilting, essas peças com retalhos, que a gente junta e forma um desenho. Eu nunca gostei muito de quebra-cabeça, falando, nossa, será que eu vou conseguir fazer isso? E chega lá, é tão gostoso, porque você fica mexendo nos tecidos, aí você vai vendo as cores para combinar, as cores que dá certo. É muito gostoso. Eu gosto bastante. Eu sou Nina Ferreira, do ateliê Chita Chique, e numa dessas viradas da vida, eu me descobri professora de costura criativa e patchwork. E eu me identifiquei tanto e me sinto tão realizada que coloquei como propósito de vida gerar essa realização em outras pessoas também. Através dessa arte de ensinar de uma forma simples, promovendo a sua criatividade e respeitando cada pessoa e sua individualidade. Afinal de contas, existem alunas tartarugas, coelhinhas e tsunami. Qual será que você é? Ele desperta em mim, né, a criatividade, né? Me faz bem eu ali cortando os tecidos e além disso ainda posso interagir com meus filhos, porque eu crio os blocos e ponho para eles montar e vejo qual que fica melhor para mim criar aquele desenho. Estamos na semana da jornada Retalhos Preciosos e já foram liberados 2 episódios cheios de conteúdo e inclusive com passo a passo para você fazer aí, ó, no conforto da sua casa. Mas seguinte, eles vão sair do ar muito em breve, pois como eu disse, é um conteúdo exclusivo para essa jornada. Então corre assistir. Se você ainda não viu, não perde esta oportunidade. Depois daquela maratona lá dos retalhos se transforma, nossa, eu vendi muita necessaire, aquelas bolsinhas, tudo, nossa, fiz um monte, vendi tudo para a família, para a cunhada, para a irmã no hospital. Eu falei, gente, e o pessoal fica, você faz? Nossa, e você sabe que eu não tinha muito retalho, né? Eu tinha bem pouco, mas eu consegui fazer o estojo, né? Que você me ensinou, a outra necessaire, já fiz toda aquela bolsa lá da segunda jornada. Eu falei, meu Deus do céu, como um pouquinho, porque era muito pouco, Nina. Era uma coisa assim que eu falo, Jesus, isso aqui não vai dar para fazer aquela bolsa gigantesca, né? E deu. Eu falo pro meu marido, eu falo, meu Deus do céu, cada retalhinho daquele virou uma coisa absurda. Me diz uma coisa, você sabe qual é a diferença entre vocação e propósito? Para explicar isso, vou te contar uma historinha bem rápida. Todos nós temos diversas vocações. São elas habilidades natas que já nasceram com a gente. Por exemplo, ser mãe. É até uma questão de instinto, já é uma vocação. Mas também temos as habilidades que foram sendo adquiridas. Bem, eu comecei nas artes manuais por recomendação médica, no auge daquela ansiedade dos meus 14 anos, e nunca mais parei. A costura desde pequena esteve presente na minha vida, pois era a fonte de renda da minha mãe. Mas naquela época, eu nem ligava para a máquina de costura. E confesso que eu nunca sentei. Nem curiosidade eu tive. No máximo eu sentava ali para passar a linha na agulha, a pedido ainda da minha mãe, que não conseguia encaixar, sabe aquele momento, ó, agulha, linha? Bom, eu passei por diversas artes manuais,
Bordado, pintura em tecido, tela e até sabonete eu pintei. Depois veio o crochê, o tricô, o ponto cruz e outras tantas manualidades. Quase 30 anos de habilidades aqui, ó, com as mãos. E há uns 12 mais ou menos que eu descobri a costura como algo que eu realmente gostava. Não a costura de roupa, confesso que eu até tentei, sabe? Mas o meu grande amor mesmo foi a costura de peças criativas e de patchwork. Aí eu descobri de fato a minha vocação. E ainda ganhei dinheiro. No caso, então, foi uma vocação adquirida com o tempo. Confesso que a minha mãe nem acreditou quando eu ganhei do meu marido a minha primeira máquina de costura. Presente do Dia das Mães. Mas eu perguntei pra você a diferença entre propósito e vocação. Você lembra? Bem, vocação é um dom que você tem. Como disse, eu encontrei o meu. Costurar peças de costura criativa e patchwork. E você também tem essa vocação. Senão não estaria aqui, ó, me assistindo. E propósito é como você vai usar esse dom. O meu propósito é gerar realização através das costuras, ensinando com afeto e mostrando possibilidades. Afinal, é ou não é uma realização quando alguém comenta: "Que linda essa bolsa!" E você enche o peito e fala: "Eu que fiz." Concorda comigo? Meu propósito é te mostrar que não existem, ó, sobras de tecidos. Existe sim transformação. Agora me diz, qual é o seu propósito? Fazer costura por terapia ou hobby? Ou você tem o desejo de ganhar dinheiro com as suas artes manuais? Se a sua resposta é ganhar dinheiro, está no lugar certo! Jornada Retalhos Preciosos. Dos retalhos à renda extra. Eu te ensino, criança, a usar as suas sobras de tecido e transformar em lindas peças de patchwork e ter mais lucro. Mexe com a nossa vontade, é uma injeção de ânimo e assim faz você viajar, viajar, porque as possibilidades são grandes, grande. Que retalho não é sobra, não, é o teu bordão. O retalho não é sobra, a infinita possibilidade de fazer coisas lindas e únicas. Sem falar, né? São únicas, peças únicas, exclusivas. Eu sou como você. Comecei costurando por hobby, terapia. Depois eu peguei umas encomendas, tomei gosto, a coisa foi andando. Aí junto vieram os famosos e preciosos retalhos. E eu nunca tinha tempo de olhar para eles. Às vezes, quando ia fazer um pet aplique, lembrava que eles existiam. Mas, criatura, dá para fazer muita coisa com esses tecidos, mesmo os pequenos. Basta um direcionamento correto. E eu vou além, viu? Você não precisa ficar só na barrinha de guardanapo, barra de toalha ou achar que só dá para fazer pequenas peças tipo porta-óculos, porta-lenço, absorvente. Quer ver alguma das peças que eu já fiz? Mas eu estou apaixonada por costura criativa e mais ainda por retalho, porque eu nunca dei valor em retalho, pois agora não posso ver um retalho de qualquer... Estou pegando ele, não vai ficar mais à toa não, ele vai ter serviço. A cada 2 ou 3 meses eu promovo esse evento, a Jornada Retalhos Preciosos, para provar que dá para fazer sim lindas e grandes peças com as sobras dos tecidos que você tem aí. A gente constrói tecidos inteirinhos a partir de retalhos. Talvez você esteja pensando, mas eu não tenho tempo para fazer peças de retalhos. O que eu estou fazendo por você é exatamente isso, te ajudar a economizar o seu tempo.
Tempo realmente é algo precioso e quando a gente perde tempo, não tem como recuperar. Pois bem, ao invés de você ficar horas procurando ideias para colocar em prática, tentando aprender técnicas, fazendo as tais tentativas e erros, eu já te dou tudo assim, ó, mastigado, prontinho. Aulas com fácil explicação, com diferencial criativo, ajudando a você pensar fora da caixa e percorrer ideias com o que tem aí, ó, parado na sua casa. Você tem uma didática, uma dinâmica muito boa, que incentiva muito a aluna a prestar atenção no que você faz. Porque, ao mesmo tempo que você está ensinando, você está dando alegria, autoestima, e a pessoa fica observando. Eu mesmo sou uma observadora muito grande. Não porque eu trabalhei na área da saúde muito tempo, mas agora aposentada. E você observa, assim, como você trabalha ensinando com alegria. Porque pesquisar peças na internet demora. Você entra no tal playground chamado Pinterest, olha, 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 ama, salva. Depois de muito olhar, gostaria de fazer, mas só tem a foto. Aí você vai tentar no YouTube. E mais alguns minutos, talvez horas e horas de pesquisa para achar uma peça que lhe agrade. Aí você assiste a aula, certo? Quase 1 hora de aula. Ou mais. E chega à conclusão que ficou cansada. E não vai fazer naquele dia. Depois esquece, nem lembra da aula que você assistiu. Mas quanto tempo eu preciso dedicar para isso, Nina? Não muito. Um pouquinho por dia. Tem muita gente que passa horas nas redes sociais, assistindo talvez programas que nem acrescentem valor nenhum. Que tal você trocar um pouco desse tempo para aprender? Os online eu assisto a hora que eu posso, entendeu? Às vezes, até na hora do almoço, eu tô assistindo aula. Eu tô almoçando e tô assistindo aula. Meu marido já tá até incomodado. Ele fala que eu tô viciada. Eu começo a assistir aula e comendo junto, sabe? Ele fala, você tá viciada nisso aí. Sem contar que não é todo mundo que ensina você a trabalhar, ó, com retalhos. Ó, sabe por quê? Porque vivemos numa sociedade de consumo. Ateliês e lojistas querem que você compre cada vez mais tecidos. E aí, quem quer ganhar dinheiro sai prejudicado. Lembra que eu disse que eu fazia muitas peças para vendas? Eu costurava, vendia bem, mas nunca eu tinha dinheiro. Você se identifica? Antes de eu te contar o porquê, espia isso. Vamos para a mesma proposta que eu falei para vocês, de colocar faixas, mas com uma outra perspectiva e também patchwork. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar um retângulo de 17 por 37, tá? Um retângulo de 17 por 37. Aí você vai aqui, ó, achar o meio dele, tá vendo, ó? O meio de um dos lados lá em cima. Achei o meio, tá? Aí eu vou marcar 1,5 cm para um lado, 1,5 cm do meio, ó. O meio tá bem aqui, tá? 1,5 cm para lá, 1,5 cm para cá. O todo, então, vai dar 3 centímetros, tá? 3 centímetros, 1,5 cm. Aí, esse daqui, eu vou ligar lá embaixo, na diagonal, ó. Vou pegar este daqui e vou ligar lá embaixo na diagonal. Ó. E eu vou fazer a mesma coisa aqui ao contrário, ó. Vou pegar lá em cima e ligar aqui embaixo na outra diagonal. E o seu molde tá pronto, é só você recortar aqui agora. Prontinho. Certo? Isto aqui é onde vai ficar as faixas de retalhos, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente. Eu posso unir uma sequência de faixas, caso eu tenha, e depois eu vou cortando um assim, um ao contrário assim, para aproveitar melhor o espaçamento, né? Porque aqui tem um ângulo e aqui é bem mais curto, ó. Aqui tem um comprimento e aqui tem um bem mais curto. Então, eu posso pôr um de ponta cabeça ao ladinho do outro e aproveitando a faixa, tá? Mas, Nina, se eu só tenho coisinha estreita, aí que tá. É bom a gente aprender a aproveitar, né? Vou usar, sabe o quê? Natal. Quem aí gosta de Natal?
Claro que também temos retalhos de Natal, sempre. Quem gosta de fazer, quem vende peças de Natal, já está na hora de começar. E tenho certeza que você tem vários retalhinhos aí de Natal também. Mas poderia ser qualquer cor, fazer um composê, fazer só cores aí combinando, ou tudo colorido, não importa. Olha aqui então, gente, eu tenho alguns pedaços, olha que tecido mais maravilhoso de lindo. Eu tenho alguns pedaços que dá até dó de jogar fora, porque o tecido é fantástico, fala aí. E agora eu vou fazer os recortes dele aqui do jeito que dá. E eu vou unir de acordo com o que eu tenho de tamanho, tá vendo, ó? Se eu recortar aqui um pouco mais pra cima, ó, eu consigo aproveitar melhor, tá vendo? Então, você vai vendo aí e vai unindo o que é que você tem. Vamos ver outro pedacinho aqui menor? Deixa eu ver, eu tenho umas beiradas aqui, ó, pra gente aproveitar também, ó. Eu fiz alguma coisa com termocolante, tá vendo, ó? E a beirada ficou aqui, eu não arrumei esse tecido de cortar, deixar o quadrado ou o retângulo. E eu vou cortar várias faixas. E não, se eu tenho faixas prontas, ok, senão eu vou trabalhando assim, nessa sequência. Vou brincar até com os meus dourados. E olha, por exemplo, aqui, ó, um tecido que tinha Papai Noel, tá vendo? Eu provavelmente fiz alguma coisa com ele, porque ainda tem uma ponta aqui, ó. E sobrou essa faixa perdida aqui, ó. Papai Noel sem cabeça. Posso usar? Pode, porque a proposta é unir faixas. Não tem problema que não tem o Papai Noel inteiro, ó. Tem detalhes aqui, ó, referente ao Natal, tá bom? Pode usar tranquilamente, e assim com qualquer outro objeto que esteja cortado, tá? Você não usaria, por exemplo, para fazer uma peça, sei lá, inteira, se fosse o tecido inteiro, mas nessa técnica, positivo, pode usar. Então, eu vou fazer isso. Eu vou primeiro limpar os meus paninhos, deixar aqui os retângulos perfeitos. Não vou me preocupar com largura, que nem o outro. Eu fiz tudo de 2,5, né? Na técnica anterior. Nesse, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer a largura que der. Mais largo, mais estreito. Se eu tiver um pouco mais estreito, eu vou trabalhar também, ó. Tem alguns que já tá pronto. Agora, se você se incomodar porque tá muito largo, aí você pode diminuir e deixar pela metade. Eu, particularmente, gosto de mais estreitos, tá bom? Fica a seu gosto. Tirando só as beiradinhas mesmo, você vai limpando. Nina, não tenho esse cortador, não vou poder usar. Não, minha gente, não se preocupe em ter os materiais, até porque você ainda não sabe usar. Vai ali, ó, marca com um lápis pela parte de trás e vai com a tesoura e corta. Aqui só é um facilitador que você coloca aí como meta de comprar depois que você vender suas primeiras peças. Não se endividar para comprar. Ó, vai transformando tudo em faixinhas e a gente vai juntar, tá? Aqui, ó, dá o final ali, tá vendo, ó? Ó, certo? Jogar fora, nem pensar. A única coisa que você precisa se preocupar nesse momento é que a sua faixa precisa ter a largura certa, daqui até aqui, tá? Não vai me deixar um lugar com um pouquinho mais, outro com um pouquinho menos. Ela tem que bater assim, ó, perfeitinha. Tem que estar com o mesmo tamanho, tá bom? E aí, você vai encaixando. Nós vamos repetir isso aqui quantas vezes a gente quiser, tá? Eu vou fazer algumas aqui e fazer a montagem pra vocês verem o resultado que vai dar. Ó, já até encontrei faixa aqui que eu prendi por algum motivo e não usei, tá vendo? Ou foi sobra de algum trabalho. Vai pra peça também. Com tudo recortadinho aí, ou a maioria, né? Você vai começar assim, ó, prendendo de baixo pra cima, tá? Pensando assim, quem que eu vou colocar na sequência pra perder o máximo possível, tá vendo, ó? Aqui você pode juntar meio com meio ou tentando ir assim, ó. Vendo quanto que você precisa pôr de tecido para que o próximo cubra o pedaço inteiro, tá vendo, ó? Vai chegar uma hora que ele vai abrir mais, então você tem que tomar cuidado para você não ficar sem margem. Ó, vou pôr esse aqui um pouco mais embaixo porque ele tá muito estreito, tá? Ó. Então, eu vou começar a unir até eu cobrir tudo isso daqui. Aí, com este molde pronto aqui e com tudo feito, aí eu venho e recorto e deixo todos eles arrumadinhos, tá? Refilados. Feito. Eu agora vou colocar o alfinete aqui, ó. Ó, vendo aqui as margens, aonde pegou um pouco menos e tal, pra não correr o risco de sair. Pode riscar e cortar, tá? Ou quem já tem a facilidade com a régua, cortador, só manter. Ó, perceba que eu alinhei aqui embaixo, porque essa foi a minha primeira faixa e ela tá reta. E as outras estão paralelas a ela numa reta também. Desperdiçando o mínimo pro lado de cá, tá vendo? Tá? Você tenta sempre gastar o mínimo possível
dos lados, para não desperdiçar tanto. Mesmo sendo retalho, você não precisa ficar jogando o resto fora, né? Desperdício mínimo aí é interessante, tá? Então, ó, tirei esse lado. Tem que ficar no molde certinho, tá, gente? Senão dá errado depois quando a gente for encaixar. Agora eu vou tirar do outro lado aqui, ó. Tá vendo que isso aqui, ó, já dá pra começar outro, ó. Tá vendo que sobrou aqui, ó? Já dá pra gente colocar em outro aqui, ó. Ó. Já é o começo do próximo, tá bom? Vamos ver como ficou o resultado disso? Olha, gente, que encantador. Cá entre nós, né? Fazer peças de Natal é muito lindo. E se a gente souber aproveitar o máximo possível, com certeza vai ser uma riqueza para quem estiver vendo. Eu vou ter que desmanchar e puxar isso aqui um pouquinho pro lado, tá? Mas essa é a ideia. Que você vai aproveitando o máximo possível do material que você tem aí. Parado. Eu tirei, ó, um ao contrário do outro. Este. E este aqui, ó, vai faltar um pouquinho, tá vendo? Ele não dá certinho. Mas você pode, de qualquer forma, aproveitar ele, ó, o máximo que puder. Por exemplo, ó, até aqui mais ou menos, ó. Se você tivesse feito com 40 centímetros, você conseguiria cortar certinho mais um, tá? Mas aqui no meu caso, não deu. Então, o que você pode fazer? Tirar até onde dá, ó. Por exemplo, se eu tirar até aqui, por exemplo, até aqui, esse aqui eu aproveito para outro começo aqui, tá vendo? Porque aqui faltou, ó. Tá vendo? Aqui nos cantinhos vai faltar. Então, eu aproveito mesmo assim, eu não jogo fora. Essa é a ideia quando você aproveita retalhos, você enxergar valor nas suas sobras, não lixo, joga direto no lixo, entendeu? Ó, vou aproveitar até aqui, ou seja, eu vou desmanchar isso aqui. Esse outro pedaço vai ser outro começo aqui, e aí eu termino com faixas maiores ali em cima. E aumento o meu trabalhinho mesmo com o resto do resto. Ó, certinho para eu fazer 2 começos, tá? Então essa é a ideia. Agora eu vou juntar aqui para eu terminar. Aqui o resultado dos recortes. Olha como fica bonito, um visual bem bacana, e usando as nossas sobrinhas, tá? Eu poderia até unir assim, ó, um do ladinho do outro, mas para mim não agrada o olhar essas encaixes que não estão batendo. Para bater tinha que ser as larguras iguaizinhas, entendeu? E você ia ter um certo trabalho de fazer um encaixar certinho no outro. Então, o que que eu vou fazer? Aquele truque mágico de colocar o quê? Uma faixinha aqui no meio, ó. Acho que eu vou optar pelo vermelho mais neutro e vou pôr faixinhas de 3,5 centímetros para eu unir cada um do lado do outro, certo? Eu coloquei então essa faixinha vermelha para dar essa quebrada e não ficar no encaixe aqui, ó. Então você poderia até juntar eles assim na paralela, um para baixo, um para cima, tá vendo que eu inverti aqui os ângulos, né? A parte de baixo menor, outra maior, e assim eu fui encaixando. E nisso você pode fazer uma peça inteira. Só que aqui eles ficam um pouco na diagonal. Então, o que que acontece? Que às vezes pode ser que você tenha uma sensação de que, sabe assim, quando tá desencaixando, né? Principalmente se algum ficou tortinho, tá? Não ficou na reta certinho assim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra ideia. Como eu sempre digo, os retalhos são o quê? Possibilidades. Eu peguei um outro tecido aqui, ó, tá? Peguei um outro tecido aqui, que é um de Papai Noel, um resto que eu tinha também. E eu vou fazer esse encaixe, ó. Eu vou deixar todo mundo virado pro mesmo lado e vou encaixar desta forma, ó. 3 para um lado, 3 para o outro. Ó.
Fiz 3 para um lado, 3 para o outro. Podia ser mais? Podia. Aí eu coloquei esse Papai Noel ali, coloquei esse aqui, e eu vou fazer como se fosse um semicírculo. E para que vai ser esse semicírculo, Nina? Uma saia de árvore de Natal, ó. Aí depois eu vou dar um lacinho aqui e a árvore de Natal vai ficar aqui no meio. Com retalhos é possível brincar e fazer muitas peças, tá vendo? E aqui foi só a montagem. A fitinha vermelha para dar a quebrada, que eu sempre falo de um tecido para neutralizar. Coloquei uma aqui, tá vendo? Vou colocar uma faixinha vermelha aqui, ó, que faltou para encaixar com esta, tá? Nesse aqui não tem, você pode pôr ou não, porque aqui no caso ele já tá quebrando, para não ficar esse encontro de faixas aqui, tá? Então, aí é você brincar com as suas possibilidades. Então, a mesma ideia, né? A gente, quando tem técnicas que usam só isso aqui, que chama Dresden, né? Existem vários desenhos, na verdade. Tem uns que tem umas diagonais aqui em cima também, tá? Mas você percebe que a gente desenhou algo simples e surgiu uma peça incrível aí, ó, de retalhos, né? Só esse aqui que foi um pouquinho maior e eu vou precisar de um forro, tá bom? Brinquem, meninas, com as possibilidades, sejam felizes. Vamos colorir o mundo. Aqui está uma saia para sua árvore de Natal, com seus preciosos retalhos. Gostou? Uma aula certa, bem explicada, é capaz de nos tirar da procrastinação. Se você está aí enrolando, esperando esse Covid ir embora, sem vontade, não é sua culpa, viu? Vivemos tempos difíceis e o que você está precisando é algo que te dê um estímulo, que te faça relembrar do teu propósito. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, a gente está numa pandemia, se você ficar fechado dentro da sua casa só naquele mundinho de televisão, vai te deixando muito angustiada, muito triste. E o curso, ele te dá alegria, ele te dá vontade de viver, ele te dá vontade de fazer as coisas, te abre a mente, porque você fala, isso vai passar e eu vou seguir em frente com o meu caminho, com o que eu desejo fazer. Agora eu vou te contar por que eu não tinha sucesso no meu negócio artesanal. Faltava planejamento e ainda ideias criativas que eu pudesse ter mais lucro com menos custo. A primeira coisa de quem quer fazer do artesanato um negócio é sair comprando tecido por impulso. No final, quando eu parei para perceber, todo o meu lucro estava sendo engolido pelo próprio material que eu comprava. E os retalhos só aumentavam na minha caixa, nas minhas gavetas, nas minhas sacolas. Ali estava o meu lucro. Mas, Nina, o que eu faço com as clientes que querem escolher o tecido? Vou te responder com uma pergunta. Você tem dificuldade de combinar as cores? Ao começar uma peça, você vai sempre no senso comum, pois não consegue gerar composições diferenciadas. Se você que trabalha diariamente com isso tem essa dificuldade, imagina então a cliente que gostaria de algo e nem sabe direito o que é. E se for uma cliente indecisa, vai te pedir 1000 fotos, fazer você perder um tempo e não vai chegar a uma conclusão. Sabe aquela frase, eu vou pensar e depois eu volto a falar contigo? Volta nada! Por isso que eu sou a favor de transformar os restos que você tem aí em peças cheias de estilo. Pare de colecionar retalhos. Faça uma coleção de peças lindas e originais. Coloque um nome na sua coleção. Que tal colorê?
Isso é marketing. Publique nas suas redes sociais com um belo texto que valorize e mostre o porquê a cliente deveria ter aquela peça. Afinal, os retalhos permitem combinações surpreendentes e com certeza você vai conquistar mais clientes. Tenho certeza que sim. E foi uma alegria quando eu comecei a fazer a mala. Eu fiz a mala naquela maratona que você fez, naquele desafio. Nossa, vendi 4 malas. Percebeu? Dinheiro na mão e realização é uma combinação perfeita, não é mesmo? Muita gente tem me encontrado nas redes sociais. Recebo muitos elogios das minhas peças e muitas me perguntando se eu tenho projeto para vender. O fato é que eu possuo uma solução completa. E nessa jornada Retalhos Preciosos, eu tentei passar o máximo de valor. Ficaram ou não ficaram bonitas as nossas peças com as sobras de tecidos? E um monte de gente colocou as mãos nos tecidinhos aí, hein? Mas aqui, gente, o tempo é limitado. São dezenas de técnicas de patchwork, ideias, macetes, quebras de objeções para tirar você da caixinha e dar asas à sua imaginação. E através dos 10 pilares para solucionar o problema de como usar os seus retalhos. Eu desenvolvi, então, um curso com 12 peças diferentes e um pouco mais ainda, viu? Retalhos de tecidos acumulados nunca mais. Pensando em você executar uma peça por mês. Como se você estivesse num curso presencial, podendo até tirar dúvida aqui, ó, com a professora. Mas você não precisa sair da sua cidade, da sua casa para fazer essas peças. Fez, você que fez, não é? Como, por exemplo, olha, Célia, você está fazendo curso, mas estou mesmo. Mas aonde? Está tendo curso aberto? Está tendo online. Online, mas você consegue costurar online? Olha, que interessante, tem gente que não faz nem ideia do que é costurar online, né? Aula de costura online, né? E você começa a olhar e falar, gente, eu não estou acreditando, como nunca pensei em fazer isso. Porque realmente a gente nunca pensou em fazer isso. A gente só olhava para as caixas de retalho. Então, assim, o meu esposo fica morrendo de rir de mim, que eu fico, gente, isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Aí, ele falou, aí eu faço questão, né, de tirar quando eu estou cortando, quando eu estou alfinetando, quando eu estou costurando. São aulas gravadas, você pode assistir na palma, assim, ó, da sua mão, com o seu celular. Basta ter internet. Tudo explicado de forma bem simples, como se eu estivesse dando aula para criança. E olha que nesse quesito eu entendo, viu? Já ensinei muitas meninas a partir de 7 anos a costurar, viu? E eu tô aqui para provar e mostrar para vocês que eu sou iniciante e eu consegui fazer a linda e maravilhosa bolsa, aquela bolsa que ela sempre mostra nos vídeos dela aqui, ó, cheia de detalhes. Primeira vez que eu coloquei o bolso embutido, bem legal, bem, nossa, show de bola para fazer. E sabe o que é mais interessante? Às vezes eu ouço aqui no ateliê: nossa, Nina, eu já fiz essa peça e não consigo lembrar como é que faz esse pedacinho aqui de jeito nenhum. Aí a aluna precisa de mais uma aula ou até mais do que uma para refazer a peça e relembrar. Ou seja, você paga 2 vezes para aprender a mesma coisa. E com a aula online, não existe esse problema. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. O seu acesso é ilimitado por 2 anos. É isso mesmo. Esqueceu como faz aquele pedacinho? Volta lá e assiste. Simples assim. Eu não conhecia esse Hotmart que existe, que é uma beleza, né? Nunca tinha feito curso online, nunca. E ótimo esse curso online de você, porque de a gente entrar na plataforma a hora que a gente pode, né? Então, a hora que a gente quer. Às vezes, até que estou costurando, estou lá ouvindo você, daí volta para trás mais um pouquinho para perder algum item, volta. É bom ele estar lá à disposição, porque quando é ao vivo, então, eu não imaginava, antigamente, de começar, quando começou, quer dizer, a aula online,
Aí eu vou perder, daí como que eu vou conseguir fazer? Agora não tem essa facilidade do curso da plataforma. Você volta lá, você vai e volta. Retalhos de tecidos acumulados. Nunca mais. Eu vou ensinando técnicas de patchwork e mostrando como aplicar em cada peça. Faltou o tecido? Vou dando sugestões de como ser criativa e se permitir usar o que tem aí na sua casa. Te oriento sobre a escolha das cores. Um grande dilema para muitas alunas. Mas fica tranquila, tem uma aula exclusiva como bônus, só falando sobre cores. Ah, os bônus! Se você é iniciante na costura, tem aulas para te dar toda a orientação necessária. Pode ficar tranquila, você vai aprender também, tá? Depois que eu peguei a técnica que tu ensina, eu não entorto mais o retalho. Peça de retalho com tamanho diferente não entorta. Ah, tem lista de fornecedores onde eu mesma compro. E ainda, como fazer do artesanato um negócio. Dicas do que fazer e como precificar a sua peça. Afinal, não é porque é retalho que não tem valor. Muito pelo contrário, envolve um processo criativo. E isso tem muito valor. Instagram, você tem? Então, como usar o Instagram a seu favor? Várias dicas para alavancar o seu perfil. Como fazer os textos para suas postagens, ou seja, como apresentar o seu produto artesanal de forma correta, gerando esse tal valor. E ainda, vamos formar uma comunidade, um grupo fechado no Facebook e também no WhatsApp para partilhar as nossas conquistas e realizações. Pôs o primeiro zíper, aí que até a gente fica feliz dela pôr o primeiro zíper, né? Porque é uma sensação ótima, saber que bicho, não é um bicho de sete cabeças, e antes de fazer a gente acha que é. Depois que a gente prega o zíper, a gente fala, que delícia, olha, aquela sensação dela, também fiquei feliz por ela. Eu sou outra pessoa, por isso que eu falo, incentivo a comprar, sim, porque eu falo que é um investimento. A gente aprende, a gente se distrai, conversa com outras pessoas que gostam da mesma coisa que a gente faz. Isso é muito importante, eu falo, a gente não pode parar de aprender, independente do segmento. Como eu disse, são 12 peças diferentes que irão despertar a sua criatividade. Bolsas diversas e necessaire. Mas como eu quero que você experimente outros nichos, ainda tem manta de sofá, uma peseira para a sua cama, ou seja, peças maiores, ok? Outra peça grande é esse painel de cruz. Acredite, eu usei pouco tecido para montar, viu? Além de jogo americano e peças infantis. Dá uma olhada no monstrinho do sono. Retalhos de tecidos acumulados nunca mais. E não para por aí. Lembra aqui dos coletes? Que eu falei que sonhava com eles? Tem, sabe o quê? Mais 7 peças, um diferente do outro, ensinando minuciosamente cada detalhe e como fazer para qualquer estrutura de corpo. Imagine só, 12 peças mais 7 coletes, são dezenas de técnicas e dicas para você usar como quiser. Pode pegar o patchwork que você fez, que eu ensinei no colete, e usar numa bolsa. Ou montar uma colcha com as técnicas que utilizei na bolsa de notebook. Liberdade criativa, aqui tem. Eu me baseei em mais ou menos 18 meses. 1 ano e meio para você fazer tranquilamente em modo tartaruga. Uma peça por mês. Mas como na máquina de costura, tem algumas que têm a velocidade de tartaruga, vai indo até chegar no coelho. Se você for coelhinha, vai assistir executar tudo em bem menos tempo. E já vai pôr em prática todas as minhas dicas para sair ganhando dinheiro com as suas peças de patchwork. E mais, eu ainda vou colocar desafios. Se você acha que não é capaz, com o desafio você vai se sentir estimulada. Vou lançando mensalmente e você vai acelerar o processo e ganhar dinheiro o quanto antes. Se motivar em realmente fazer. 1 ano e meio de aula. Quanto você pagaria por isso se fosse fazer aula presencial? Talvez aqui comigo no ateliê. Você tem noção? 1 ano e meio.
São mais, então, de 20 projetos diferentes, pois ainda tem uns extras que fui incluindo e todas as aulas das jornadas que já aconteceram, sabia? Se você fosse comprar esses projetos numa feira de patchwork, a média de cada um, só no papel ali, ó, era uns R$ 30 para mais, 35. Apenas o papel impresso com fotos. Mas que talvez você possa ficar com dúvida em não fazer. Nesse curso, você vai receber os projetos com fácil impressão, todas as videoaulas com explicação detalhada para transformar a sua visão sobre o material que você tem aí, parado. Você nunca mais, presta atenção, nunca mais você vai conseguir fazer uma peça usando só um tecido e pronto. Sempre você irá se lembrar dos retalhinhos e uma técnica que ficaria incrível para realçar a sua peça artesanal. Porque não existem sobras de tecidos. Existe, sabe o quê? Transformação. Nós vamos procurar fora porque aqui não há. Pronto, e como nós temos essa possibilidade de vocês e encontramos coisas super diferentes, super originais, e é isso que nós queremos, nós vamos buscar fora. E sim, vais continuar a ter cada vez mais, porque basta uma, depois vão sabendo, vão vendo para ir um rolo atrás. Muito realizada mesmo, muito. É fantástico você ver aquele trabalho que você fez desde o início, prontinho, uma peça linda. É satisfatório mesmo. Quanto você pagaria por um curso que te ensinasse a usar as principais ferramentas do Instagram? Ou te desse todo o direcionamento de como fazer seus cálculos para ganhar dinheiro com cada peça? Como se fosse uma mentoria mesmo. E ainda não acabou, sabia? Depois que a gente aprende a fazer as peças, o próximo passo é aprender a fazer o quilting, é isso mesmo, essa costura decorativa que dá muito charme para as peças. Você encontra dicas em algumas das aulas, sabia? Retalhos de tecidos acumulados nunca mais. Eu vou dando dicas de como você fazer o quilting para sair do padrão das linhas retas paralelas. Até porque, pensa bem, numa peça como essa, não daria para você fazer um martelacê, não ia valorizar nada a sua peça, viu? Eu tenho uma aula específica de quilting para iniciante, gravada, disponibilizada num grupo fechado do Facebook. Somente, presta atenção, a aula de quilting é somente para quem comprar no primeiro dia, ou seja, na segunda-feira, quando abrir o carrinho de compras, eu vou dar acesso gratuito ao curso de quilting para destravar de uma vez por todas essa habilidade. Mas realmente é só para quem comprar no primeiro dia até o final da noite. Também sou louca, apaixonada pelo quilt. E eu percebi que, além do retalho, que eu já falei sobre ele, a técnica de quilt, que olha, eu tô engatinhando ainda, entendeu? Eu já tô me atrevendo, eu me atrevo a pôr nas peças quando eu termino. E fico encantada. Vamos colorir o mundo! Quando eu vou abrir esse carrinho? Segunda-feira, às 6 horas da manhã, com bônus especial de primeiro dia e super desconto. Agora preciso dizer que a jornada Retalhos Preciosos não acabou e amanhã temos a aula final e será ao vivo. Essa live vai ser incrível, às 17 horas, aqui horário de Brasil, e às 21 em Portugal. Nesse sábado, hein? Tá curiosa para saber o preço desse curso? Tá com vontade de usar os retalhos de forma criativa? Eu fico aqui que eu perco a noção de tempo. Eu vou fazendo. Aí você esquece que a gente tem que cuidar da casa, fazer um monte de coisa, mas você desliga. E nessa época de pandemia tá ótimo, né? Porque é uma das distrações. Eu fico horas e horas, e agora com esses retalhinhos, então, eu já não jogava nada fora, mas eu ficava pensando, o que eu vou fazer com retalho? Um fuxico. Eu só sabia fazer fuxico. Quer economizar o seu tempo com aulas que te levam direto ao ponto? Amanhã, às 17 horas, tudo na live. E ainda vai ter sorteio de um curso. É isso mesmo, eu vou presentear alguém. Amanhã eu vou te contar quais são as regras. São mais de 20 peças diferenciadas, viu? Do retalho à renda extra. Eu te ensino a usar as suas sobras de tecidos e transformar em lindas peças de patchwork.
E por fim, você vai ter assim, ó, muito mais lucro. E esse trabalho que você faz, ele tem que ter alegria mesmo. Ele tem que ter alegria, ele tem que ter muita satisfação interior para que as pessoas que estão do outro lado da tela, que é meu caso, que eu estou do outro lado aqui, você conquista. E aí, o que a gente faz? Se ela consegue, eu consigo. Vamos de uma vez por toda organizar esse entuliê e usar esses tecidinhos parados? Amanhã estarei ao vivo às 17 horas e eu te espero no último dia da jornada Retalhos Preciosos. Imperdível. Sábado às 17 horas, hein? Imperdível. E não esquece que temos a comunidade para tirar dúvidas e que vai rolar premiação por lá também. E o WhatsApp que tem os moldes e as dicas úteis. Até amanhã! Imperdível.